Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações do clima para a região Nordeste, região que é muito impactada pelos fenômenos El Ninho e Laninha. E na última semana tivemos uma importante atualização da previsão probabilística dos centros norte-americanos quanto à ocorrência desse tipo de fenômeno. E olha só, essa previsão reforça cada vez mais a probabilidade para o retorno do fenômeno Laninha no segundo semestre de 2024. Lembrando que o Laninha normalmente promove a ocorrência de mais chuvas sobre o Nordeste, traz uma maior regularidade de chuvas e também diminui a intensidade do calor, porque o Laninha é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, e esse resfriamento é transmitido também para a atmosfera, então a atmosfera fica um pouco mais amena. Olhando para este gráfico que representa essa previsão probabilística, a gente observa que as barras em vermelho que indicam probabilidade para ocorrência de El Ninho continuam maiores ainda durante este verão, até o início do outono, mas depois elas diminuem rapidamente e teremos aí um breve período de neutralidade climática durante o outono, indicado aqui pelas barras em cinza. Mas depois disso, a probabilidade aumenta para a ocorrência do fenômeno Laninha a partir do trimestre junho, julho e agosto, que já é o trimestre de inverno aqui no hemisfério sul. Então poderemos ter essa rápida transição de um El Ninho para um fenômeno Laninha a partir da metade do ano. E o Laninha fica mais estabelecido na segunda metade de 2024, influenciando a próxima safra, 2024-2025. É uma condição que vamos monitorar e atualizar ao longo dos próximos boletins. A curto prazo, por enquanto, o El Niño está em vigência. Mesmo com o El Niño em vigência, as chuvas aumentaram sobre o Nordeste desde o mês de janeiro. Isso devido mais aos efeitos do Oceano Atlântico, que está bastante aquecido aqui na costa do Nordeste, e esse Oceano Atlântico mais aquecido tem servido de combustível para os sistemas meteorológicos que se aproximam do sul da Bahia, principalmente das frentes frias. Quando as frentes frias chegam aqui ao sul da Bahia, se intensificam, organizam a umidade e intensificam as instabilidades no interior nordestino. É o que vai acontecer nos próximos dias, especialmente a partir desta sexta-feira. Uma frente fria está se aproximando da costa entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, e esse sistema vai intensificar as chuvas no interior nordestino. Tem previsão para altos volumes de precipitação aqui no interior da fronteira agrícola do Mato Piba, algumas áreas aqui entre o oeste da Bahia, metade sul do Piauí e metade sul do Maranhão podem receber de 70 até 100 milímetros nos próximos 5 dias. Nas demais áreas, as chuvas serão mais isoladas, mas também devem ocorrer com moderada intensidade. E esse aumento das chuvas deve reduzir um pouco o calor dos próximos dias. Entre os dias 20 e 24 de fevereiro, a chuva se intensifica ainda mais no interior da fronteira agrícola do Mato Piba e entre o oeste da Bahia, Piauí e Maranhão, pode chover mais de 100 milímetros até mais de 130 milímetros em algumas localidades. Essa chuva vai deixar as temperaturas bem mais baixas, é um indicativo de períodos prolongados de tempo fechado e chuvoso. Então, isso deve impactar as atividades no campo, deve paralisar momentaneamente os tratos culturais nas lavouras em desenvolvimento e deve paralisar as atividades de colheita, especialmente as áreas que já iniciaram a colheita da soja. Vamos acompanhar agora de forma pontual como deve ser essa distribuição de chuvas. Na região de Riachão das Neves, na Bahia, a expectativa é de aumento gradual das chuvas nos próximos dias, e entre o final de semana e início da próxima semana a gente observa esse declínio bem acentuado da temperatura. As máximas previstas para o início da próxima semana ficam por volta dos 27 graus. Então poderemos ter aí de 3 a 4 dias de tempo mais fechado, muito úmido, aquela condição que acaba paralisando atividades no campo. Nos últimos dias de fevereiro, aqui nos últimos 5 dias de fevereiro e no início de março, as chuvas reduzem. Tem previsão para episódios, mas bem mais esparsos, com baixos acumulados, e a tendência é para retorno do tempo mais abafado, do calor. Ao longo do mês de março, a gente observa que os episódios de chuva oscilam entre fraca e moderada intensidade, mas de uma forma geral as temperaturas se mantêm elevadas, o que é um indicativo que as chuvas ocorrem mais na forma de pancadas alternadas com períodos de sol, uma condição favorável para o desenvolvimento das lavouras e que também permite as atividades no campo. Lá por meados de março é que tem sinal de uma chuva mais intensa e que pode impactar novamente a temperatura. Então, ainda há risco para alguns períodos um pouco mais chuvosos que devem impactar a atividade de colheita. Mas pelo menos ao longo dos próximos 30 dias tem uma regularidade das chuvas que garante manutenção da umidade no solo. Mesma condição prevista para Balsas, no Maranhão. A gente observa chuvas frequentes ao longo dos próximos 30 dias. Tem de 2 a 3 episódios um pouco mais intensos. Neste primeiro episódio, agora no início da próxima semana, também impactando a temperatura máxima, que deve ficar mais baixa, então é uma condição de tempo fechado, chuvoso, as atividades no campo devem ser impactadas. Aqui na virada de fevereiro,
fevereiro para março, a chuva reduz um pouco de intensidade e ao longo de março, principalmente aqui nesta primeira semana, início da segunda semana, teremos alguns episódios um pouco mais intensos de chuva. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região Nordeste. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!